Muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa assistência espiritual dessa terça-feira, dia 1º de junho. Eu sou o Luiz e hoje vou acompanhá-los no nosso tratamento. O nosso tema de hoje é o efeito do passe. Então, novamente, boa noite a todos, bem-vindos. Hoje vamos discorrer esse tema, o efeito do passe, que é uma coisa que está no nosso dia a dia, porque todos vão na casa espírita, entre outras coisas, buscar o passe. Um passe magnético, um passe de alívio, um passe de tratamento. São diversos tipos de passes magnéticos que são aplicados. O que é o passe magnético? Como isso apareceu? De onde veio? Gente, o passe magnético é conhecido na humanidade desde a antiguidade. Os antigos egípcios utilizavam e vários outros povos. Até nossos indígenas aqui os utilizam. Essa energia magnética, ela é própria do ser humano e é uma dádiva divina para nós. Ela pode ser mais intensa e espontânea em alguns, precisa ser mais trabalhada e apurada em outros, mas todos nós a temos. É como um dom artístico, por exemplo, tem artistas que têm um dom natural e não precisam de muito treinamento. Outros precisam de mais treinamento. Eles vão adquirir a mesma habilidade no futuro, mas eles não têm essa habilidade pronta no momento. A nossa mediunidade e o passe magnético é a mesma coisa. Então, na casa espírita, nós procuramos educar as pessoas, os voluntários, para que eles possam utilizar essa energia em benefício de todos que nos buscam. E é isso que todos que buscam a casa espírita encontram lá. Por que o passe magnético tem esse efeito? Da onde vem isso? Esse tema está tratado no livro dos Espíritos, nas perguntas 556, 557 e 779. E também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, itens 1 e 2. E no capítulo 28, itens 4 e 5. Eu vou aqui pedir licença para fazer uma leitura da pergunta 556 do Livro dos Espíritos. Pergunta o Allan Kardec ao Espírito de Verdade. Certas pessoas têm realmente o dom de curar por simples contato? Resposta do Espírito de Verdade. O poder magnético pode chegar até isso quando ele é acompanhado pela pureza de sentimentos e um ardente desejo de fazer o bem, porque então os bons espíritos auxiliam. A nossa intenção, ela é um elemento direcionador poderoso. A intenção do bem produz o bem. E essa intenção do bem, ela é tanto daquele que se dispõe a ser um voluntário e a trabalhar, como de quem busca. Porque é preciso haver uma sintonia, uma harmonia de sentimentos e de energia. Então, todos que buscam um passe na casa espírita e que chegam lá de coração puro e de boa vontade e com o bem no coração, como se diz muito popularmente, né? Ele é uma pessoa de bem, ele é gente do bem. É isso. Quando o bem prevalece e está no coração das pessoas e em suas atitudes, esse bem produz efeitos. Jesus estava instruindo os seus apóstolos sobre a cura e os benefícios que eles deveriam dispensar àqueles que os buscavam. Jesus era muito conhecido pelas curas que fazia.
E os apóstolos estavam sendo treinados para isso. E Jesus deu uma orientação básica. Dai de graça o que de graça recebeste. Ou seja, esse é um dom divino que está em nós. E não é lícito que seja cobrado um benefício dessa natureza. É importante levar isso em conta porque o comércio de um dom divino, ele é uma violação da lei divina do amor. Então, a gente tem que ficar bastante atento em relação a isso. No caso de Jesus, passando as instruções para os apóstolos, e ele estava confirmando ali os dons divinos de cura, e ele os praticava e ensinava aos seus apóstolos, tanto a cura de doentes, como o alívio das dores físicas e emocionais, e ainda o que eles chamavam de a expulsão dos demônios, ou seja, o afastamento dos maus espíritos ou daqueles espíritos perturbadores ou vingativos. Na casa espírita, a gente trata isso como tratamento de cura, o P3A, e os tratamentos de desobsessão, o P3B. São tratamentos que visam tanto o benefício espiritual como o benefício físico de saúde. No caso do benefício espiritual, é necessário que tenhamos a compreensão de que aquele espírito perturbador ou que naquele momento ele está, digamos, perseguindo alguém, esse passe é direcionado em benefício dele, do direcionamento desse espírito na espiritualidade, para ele entender que aquilo está errado e que ele precisa deixar de fazer aquilo em seu próprio benefício, inclusive. Esse trabalho, então, ele é feito tanto em benefício do assistido, como em benefício desse espírito. No caso do passe magnético, como uma energia de cura, ele pode variar os métodos de aplicação de casa para casa, no caso de centros espíritas diferentes. No caso da nossa Aliança Espírita Evangélica, que temos cerca de 340 casas filiadas no Brasil e no exterior, o método é o mesmo em todas as casas, por uma questão de padronização que facilita a aplicação. Não significa que fora desse método o passe seja inválido, pelo contrário. Todos são válidos, outras casas tão boas quanto nós vão aplicar esse passe de uma maneira um pouco diferente. Não tem nenhum problema. Os nossos indígenas aplicam esse passe através da pagelança e outros, e eles funcionam. Então, é preciso compreender, essencialmente, que esse passe é uma doação de energia com boas intenções, feitas por pessoas bem intencionadas, com pureza de coração, tanto de quem recebe quanto de quem passa. Esse é o essencial. Isso é que funciona. Eu queria hoje deixar assim como um exercício para cada um de nós. Como dizia Jesus, antes de orar, primeiro entra no seu quarto e verifica o seu próprio coração e que esteja em paz com seu vizinho ou com teu amigo, para depois orar a Deus. Ou seja, que nós possamos ser pessoas que busquemos resolver todos os problemas com as pessoas que estão à nossa volta, no sentido de termos a boa vontade e o desejo do bem acima de tudo para com todos. Porque com esse bem no coração, tudo mais vai funcionar. Nós vamos, então, encerrando esse nosso encontro de hoje, e assim, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a todos os benfeitores,
terminamos essa primeira parte do nosso encontro de hoje, rendendo graças a Deus. E agora vou solicitando a todos que permaneçam por mais 5 minutos em paz, em meditação, em contato com a espiritualidade, para que possam receber os passes magnéticos que serão emanados pelo nosso grupo mediúnico para todos que nos ouvem. Que Deus nos abençoe, fiquem em paz. Até a próxima semana.